Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Salmos 92, no capítulo 1 e 2, que vai dizer assim, ó. Bom é dar graças ao Senhor e cantar salmos ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã a tua misericórdia e a tua fidelidade a cada noite. Ao som de instrumentos de 10 cordas e de saltério, com um tom suave e com uma harpa. Então hoje, irmãos, aleluia Jesus, o Senhor ele nos chama para que a gente, aleluia Jesus, venha dar graças, aleluia Jesus, cantar salmos, aleluia Jesus, em agradecimento, sabe, irmãos? Por mais que de repente as lutas estão difíceis, aleluia Jesus, mas a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, irmãos, que meio às lutas, aleluia Jesus, nós vamos louvando, nós vamos agradecendo, aleluia Jesus, porque tudo é um processo, irmão, aleluia Jesus, e não dura para sempre. Tem processos que são bem difíceis, aleluia Jesus, são levantes bem difíceis, mas não dura para sempre, aleluia Jesus. Mas vai depender, aleluia Jesus, de mim e de você. Como que nós vamos agir nesse processo, aleluia Jesus? Será que a gente vai ficar chorando, murmurando? Ou será que a gente vai daí buscar a face do Senhor, ler a palavra, se santificar? Ou será que a gente vai se afastar da presença dele, murmurando, chorando, reclamando? Tem uma diferença, irmãos. Porque quando a gente age assim, aleluia Jesus, aquela situação difícil na minha vida e na tua vida, ela vai demorar para se afastar. Mas quando a gente começa a glorificar o nome do Senhor, aleluia Jesus, mediante a dor, mediante a luta, aleluia Jesus, assim como Paulo e Silas, aleluia Jesus, que estavam lá sofrendo, apanharam, né, um chicote, aleluia Jesus, e mediante a essa situação que eles passaram, irmãos, todo machucado ali, o que eles pensaram? Certo, um olhou pro outro e disse assim, pois é, Paulo, pois é, Silas, vamos louvar que é a única coisa que não resta agora. E aí eles glorificaram ao Senhor, aleluia, Jesus, mediante aquela situação tão difícil, com o corpo ardendo, porque levaram várias chicotadas, certo? O corpo estava sangrando, estava todo dolorido, aleluia, Jesus, mas mediante essa situação, o que eles fizeram? Glorificaram o nome do Senhor, a palavra vai dizer que eles começaram a louvar, aleluia, mediante as lutas, aleluia, Jesus, que eles estavam passando. E foi aonde que o Senhor fez o quê? O Senhor enviou o anjo dele, aleluia, Jesus, para ajudar Paulo e Silas. Abriu ali a porta dele, mas de todos aqueles outros que estavam ali, mas que eram bandidos, e Paulo e Silas não eram bandidos, aleluia, Jesus. Então eles glorificaram o nome do Senhor, aleluia, Jesus, e o Senhor operou, aleluia, Jesus. Sabe, tem momentos que a gente passa assim por tantas lutas, irmãos, mas a gente tem que entender que eles passaram por esse processo, sabe para quê? Foram chicoteados, foram jogados lá por um propósito, para poder ganhar o carcereiro e a família dele para Jesus. Então o carcereiro ficou desesperado, queria se matar, e Paulo falou, não faça isso, nós estamos aqui, ninguém saiu, estamos todos aqui. Paulo, o que eu faço então para me salvar? Entrega a tua vida para Jesus, Paulo falou. Então eles foram na casa do carcereiro e toda a família do carcereiro entregou a vida deles para Jesus. Então a gente passa por processos tão difíceis assim, irmãos, que às vezes a gente não entende, aleluia, Jesus, o que significa. Eu digo para vocês, irmãos, que uma vez eu disse que eu ia fazer um curso para louvor. Eu fui lá, eu paguei tudo. A princípio o Senhor não falou nada para mim. Foi igual aconteceu com Paulo e Silas. Eu fui lá, paguei. Quando eu conheci um instrutor, um rapaz novo, assim, aparentando ter máximo uns 30 anos, bem cabeludo, assim, que ele tinha um cabelão grandão, assim.
e, e ele era da igreja. E quando ele se afastou da igreja, ele começou a passar muitas lutas, principalmente com a filha dele, que começou a se envolver com coisas erradas, com muitas coisas ali. E dali, quando eu cantei um louvor ali, que ele queria ver como é que era a minha voz, ele começou a falar comigo a respeito da filha dele. E ele começou a relatar isso para mim, né, que ela estava muito rebelde e que ela não estava andando nos caminhos certos, entendeu? E que as coisas não estavam indo bem para ele. Então, irmãos, eu digo para vocês que o Senhor, ele colocou no meu coração eu querer fazer um curso para louvar. Eu paguei a inscrição somente para ir lá entregar um recado para ele, dizer bem assim para ele. Depois que eu louvei, até que eu louvei o louvor que era cristão, né? Eu disse assim para ele, olha, se você se voltar para a igreja, se você entregar os teus caminhos para o Senhor de novo, se você se reconciliar, o Senhor, ele vai transformar a tua vida, ele vai honrar você aqui nesse serviço, a tua filha vai se voltar para os caminhos do Senhor, mas é necessário que você volte para os caminhos do Senhor. E ele disse assim, amém, eu recebo em nome de Jesus. Então ele também estava afastado dos caminhos do Senhor. Então olha só o trabalhar de Deus, irmãos, para eu ir lá falar isso para ele. E ele falou assim, eu vou guardar isso no meu coração. E ele falou bem assim para mim, eu vou guardar tuas palavras no meu coração. Então, Deus sabia que se eu fosse lá e falasse isso para ele, aleluia, Jesus, o Espírito Santo de Deus ia se manifestar ali no coração dele e ele ia sim guardar aquela palavra. E com certeza, irmãos, eu acredito no trabalhar de Deus, assim, que ele se voltou sim para a igreja. E assim o Senhor é fiel na palavra dele. Aleluia, Jesus. Assim como aconteceu com Paulo e Silas, eles passaram por todo esse processo dolorido, tudo, serem presos para o quê? Para salvar a família de Paulo, a família do carcereiro, aleluia, Jesus. Então, às vezes a gente passa pelos processos, irmãos, que a gente não entende. Às vezes são processos mais tranquilos, às vezes são processos mais doloridos, às vezes são situações, mas tudo em tudo é um aperfeiçoamento para nossas vidas, aleluia, Jesus. Tudo vai ser um aperfeiçoamento e também para a gente também, irmãos, consertar também os nossos erros, aleluia, Jesus. Para a gente sempre rever nas coisas que a gente está falhando, nas coisas que nós estamos errando, aleluia, Jesus. Porque às vezes aqui a gente está fazendo aqui, está achando que está tudo certo, está tudo tranquilo, tá? E o Senhor, quanto mais você faz, mais Ele requer de mim e de você. E quanto mais e mais e mais, é assim que funciona. Aí quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, as coisas começam a desandar, igual aconteceu com aquele professor lá, que eu fui lá conversar com ele, que eu ia lá fazer curso com ele. E eu digo para vocês que eu fui lá só para entregar esse recado e nunca mais eu apareci lá. E ele sabia que esse recado era de Deus, porque eu nunca mais apareci lá. Com certeza ele deve ter perguntado, e a Solange, né? Que Solange é meu nome, né? E ela não apareceu mais, então eu creio que ele entendeu que eu não fui lá, e depois eu também fui entender isso. Que eu não fui lá para fazer curso, eu fui lá apenas para entregar um recado de Deus para ele e depois que eu fui entender. Amém, irmãos? Então o Senhor, ele diz assim nesse salmo, né? Que dou graças ao Senhor, eu cantar salmos ao teu nome ao Altíssimo e anunciar de manhã as suas misericórdias, aleluia, Jesus. É assim, irmãos, anunciar as misericórdias do Senhor e dar testemunho como eu estou dando